Não, é para receber, amém? E eu gostaria que vocês recebessem a pastora Madame Helena Tanuri. Welcome à Transformação Extrema 2023. Peraí, eu já vou explicar essa história, gente. Pode se assentar. Oh, meu Deus do céu, não pode contar nada perto do apóstolo, que ele transforma tudo numa história, né? Numa resenha. Gente, eu quero dizer que é muito bom estar aqui com vocês. E qual que é essa edição, Lígia? Qual que é a edição? 17ª. Uau! Eu estou desde a primeira. Não sei se é a primeira ou a segunda, mas eu sei que eu já vi um tanto de transformação extrema. E, com certeza, essa conferência ela também tem uma importância muito grande na minha jornada. Como Deus me ensinou, como Deus me tratou, como Deus também me ministrou através das coisas que nós vivemos aqui ao longo dos anos, das coisas que o Senhor me falou à medida que eu buscava uma palavra para liberar aqui. E também liberou através de outras pessoas que eu pude ter oportunidade. Eu me lembro que agora a gente vai para Israel juntas, eu e Edmeia Williams. E eu conheci a Edmeia Williams aqui na Transformação Extrema. A Mônica Figueira, onde eu vou também em tantas conferências lá. Eu também conheci a Mônica aqui na conferência. Então, assim, é um lugar também de conexões. E de Deus também nos ensinar, trabalhar no nosso coração. E eu sou tão grata a Deus por essa casa, por essa família. E, Lígia, você é uma inspiração para mim. Você é uma mulher valente, corajosa, inspiradora, autêntica. Que você siga sendo essa mulher inspiradora que você é. Essa conferência começou sendo uma conferência de mulheres, mas aí transbordou, né? Os homens sedentos também quiseram participar e não teve como segurar quando Deus estava fazendo só na vida das mulheres. Não, abra as portas para os homens. E os homens também começaram a receber poderosamente. Eu sou grata, depois de algum tempo aí ausente, estar de volta aqui. Foi 2 anos que eu deixei de vir, por alguma circunstância. Mas bendito seja Deus eu estar aqui com vocês nessa tarde. A história do Madame, gente, deixa eu só explicar rapidamente, né? É porque eu tenho eu e a Isa temos uma amiga em comum, que hoje vive em Portugal, que é a Lívia, e o marido, Josimar. Eu recebi um convite para ministrar lá há alguns anos atrás, e eles moravam na época na Bélgica. Ela era líder de mulheres de uma igreja brasileira na Bélgica. E lá na Bélgica se fala o francês e o neerlandês. Então, eles falavam em francês. E no francês, senhora é madame. Então, para todo lado, pessoal, madame, 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 senhora, senhora. Nossa Senhora, né? Notre Dame é Nossa Senhora. Né? Então, madame, 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 e monsieur, monsieur, chamando o João de monsieur e eu de madame. E eu achava aquela sonoridade de madame interessante. Comecei a chamar a Lívia de madame. Ô, madame. E ela começou a retribuir, me chamar de madame também. Só que aí chegou nos ouvidos da Isa. E a Isa, por que você chama ela de madame? A Isa também gosta de uma resenha, né? E ela, não, mas é por causa do francês. Não, você chama ela de madame, mas não me chama de madame. Aí pronto. Fomos contar essa história na frente do apóstolo. Aí ele começa. Madame, vou te apresentar como Madame Helena. Faz isso, no Brasil pega mal demais. Mas no fim é dona. Ô, dona Helena, é dona Helena, senhora Helena. Tá bom, gente? Tudo ok. Muito bem, gente. Frutificar. Multiplicar. Não tem como a gente falar sobre frutificação e multiplicação sem falar de semente, sem falar de terra. Sem falar do nosso próprio coração. É a partir de onde Deus trabalha. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, sem mais delongas, em Mateus, capítulo 13. É a bendita palavra do Senhor. Mateus, capítulo 13. Eu vou usar a versão NVI. E nós vamos ler, a partir do verso 1, esse texto que com certeza vocês conhecem muito bem. Mateus 13, a partir do verso 1, diz assim: Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia,
Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas. Porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu digo a verdade. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra. Mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Vamos até aí. Senhor, essa é a tua palavra e nós te pedimos que pelo poder do teu Espírito, o Senhor fale conosco nesse final de tarde, nesse início de noite. Ministre ao nosso coração aquilo que está no teu coração. Muda a nossa maneira de pensar, de entender. E que essa nova maneira de pensar e entender a tua palavra nos leve a uma nova maneira de viver. Nos leve a frutificar. Em nome de Jesus. Amém. Quando a gente vê o que esse texto está dizendo, Jesus fala: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Em outras palavras, ele está dizendo: presta atenção. Quem tem ouvidos, ouça o que eu estou dizendo. Presta atenção no que eu estou dizendo. Mas somente os discípulos buscaram a interpretação da parábola. Tinha uma multidão ouvindo. O texto disse para a gente que tinha uma multidão tanta que Jesus teve que entrar num barco e se assentar para continuar ensinando. Porque ali na praia onde ele estava sentado não daria. Então ele se afasta no barco e do barco ele ensina a multidão que está na praia. Então tinha muita gente ali, certo ou errado? Só que só os discípulos pediram o significado daquilo que ele tinha ensinado. Hoje nós temos algumas pessoas aqui, muitas delas se atropelaram aí, vieram depressa, saindo direto do trabalho, para chegar a tempo, para ouvir a palavra. E vocês querem ouvir alguma coisa da parte de Deus. Mas muitas vezes o Senhor nos provoca, como Jesus costumava dizer.
Ele nos provoca para ver até onde vai a nossa sede. Ele começa a te falar alguma coisa e ele te atrai. E ele quer falar muito mais. Ele quer que você esteja nele e ele em você. Mas tem muita gente que se contenta de ficar de longe ouvindo e esperando a oportunidade do milagre. Muitas daquelas pessoas que estavam ali, elas não estavam ali querendo conhecer a palavra que Jesus estava anunciando. Elas estavam esperando o momento de receber o seu milagre, o seu pão, o seu peixe, aquilo que elas necessitavam. E Jesus estava provando o coração das multidões. Por isso, existe a profecia que foi citada aqui pelo próprio Senhor. Vendo, eles não enxergam. Ouvindo, não entendem. Porque eles não estão com o coração na mensagem ou no mensageiro. Eles querem as mãos, eles querem o fruto, eles querem as benevolências. Não muito diferente do que está acontecendo conosco hoje. A gente pode até ser atraído pelas bênçãos, gente. Às vezes nós estamos vivendo um momento caótico, as nossas necessidades fundamentais não estão sendo supridas. Você está quebrado emocionalmente, quebrado financeiramente, quebrado nos seus relacionamentos. E aí você é atraído pela voz do Senhor e você vem. Mas a gente não pode permanecer nesse lugar, onde a gente deseja apenas as benesses do Senhor. Porque as bênçãos, gente, elas são temporárias. Mas a vida em Cristo é eterna. Mas fácil. Hoje nós temos uma igreja que muitas vezes se relaciona com seu noivo interessadamente. Eu não casei com o João pelo dinheiro dele. Professor de matemática, gente, não tinha dinheiro. E na época não era nem professor de matemática ainda, era estudante de matemática. Eu me casei por amor, eu me casei por quem ele é. Eu me casei porque eu vi o caráter dele. Eu me casei porque eu vi como ele é um homem espetacular, aos meus olhos. Como ele tinha qualidades que eu achava fundamentais num homem. Nenhum tostão no bolso. Mas todas as qualidades que faz dele, há 33 anos, o melhor marido que eu podia ter. E a igreja precisa se apaixonar pelo noivo. Sabe, a gente se relaciona com Deus buscando as bênçãos no bolso. Sabe, você que é pai e mãe, às vezes você entende o que eu estou dizendo. Você chega de uma viagem longa, morrendo de saudade, querendo abraçar os filhos, cheirar os filhos, beijar os filhos. E você, bem na mamãe, o que você trouxe para mim? E quantas vezes é assim que a gente se relaciona com o nosso Pai Celestial? Saqueando os bolsos de Deus, caçando as bênçãos. O que o Senhor pode me dar? E através dessa parábola, Jesus está nos atraindo e nos ensinando que quem realmente busca vai receber. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. O Senhor Deus disse para o seu povo lá em Jeremias 29:13. Onde não há interesse, o reino de Deus permanecerá encoberto. Não porque Deus tem escondido, mas porque o homem não tem interesse em buscá-lo. Quantas pessoas você conhece que escutam o evangelho a vida inteira, mas não está nem aí? Não muda. Aquele seu parente faz chacota. Esses são contados com aqueles que estão à beira do caminho. Quanta gente ouve a palavra nas praças, ouve a palavra nos programas de TV, nos programas de rádio. E escuta, e quando começa a escutar a palavra, aí não está entendendo muito bem, não quer entender também não, é coisa dos crentes. Aí passa para outra rádio, aí muda de canal. Ou então, lá o doidão pregando, vai caçar um trabalho para fazer, o pastor está lá pregando no meio da praça, arrependei, vai caçar um serviço para você. Quanta gente a gente vê assim que desdenha a palavra de Deus. Escuta, não entende nem quer entender. E aí vem o maligno e arrebata das mãos e torna essa pessoa, às vezes, aquela pessoa que debocha, cheia de chocarrice, cheia de justiça própria. Crente é feio, crente é burro, crente é brega. A gente vê recentemente aí uma filósofa no Brasil
falando que as igrejas tinham que ser fechadas, porque as pessoas que são cristãs são intelectualmente deficitárias. É isso que a sabedoria do mundo está fazendo? Sério? O que eu quero dizer? Que estes são os corações, a semente que é lançada à beira do caminho. Escuta, não entende, não quer entender. Mas eles não serão tidos por inocentes. Porque a palavra de Deus está sendo pregada, mas eles não querem, não entendem e não buscam entender. Os discípulos também não entenderam a parábola, mas quando eles não entenderam, eles se aproximam de Jesus e falam: mestre, explica para a gente. Porque a gente quer conhecer, a gente quer compreender, a gente quer participar. Há um tempo atrás, eu fui com a minha família num teatro nos Estados Unidos, e eles apresentam só espetáculos bíblicos no nível da Broadway. Fiquei em Lancaster, uma cidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos. É uma experiência, não dá para eu explicar para vocês o que é. Só você vivendo para você ver. É surreal. O teatro em Jonas, por exemplo, eu fui assistir Jonas, o teatro se transformou no interior do peixe, do grande peixe. É um negócio assim, outro nível, né? Americano fazendo arte, é uma coisa, né? E é um teatro que fala só de episódios bíblicos, no final eles oram por você, é um negócio surreal. E vem gente do mundo inteiro, vai gente do mundo inteiro para assistir aqueles espetáculos. E nós entramos num carro, chegamos um dia antes em Lancaster para ir no dia seguinte no espetáculo. E quando nós estávamos com a nossa filha caçula, a Sofia. E a Sofia, fluente no inglês, sentou na frente no Uber. Eu e o João sentamos atrás e ela sentou na frente porque a motorista era uma mulher. Então ela sentou na frente com a senhora que estava dirigindo o carro e começou a conversar com a senhora. Ah, vocês estão indo para o teatro? Sim, nós estamos indo. Mas de onde vocês são? Nós somos do Brasil. Vocês vieram do Brasil para esse espetáculo? Sim, nós viemos do Brasil para ver. A gente não foi só para isso. Eu fui ministrar, a Sofia foi comigo. Fomos passar um tempo na casa do meu irmão. Mas em Lancaster nós fomos especificamente para assistir o espetáculo. Sim, nós viemos para assistir o espetáculo. Uau, esse espetáculo deve ser realmente grandioso. Eu já trouxe milhares de pessoas aqui. E sempre as pessoas saem muito emocionadas. E a Sofia falou, e era a primeira vez da Sofia. Ela nunca tinha assistido. E ela falou assim, e você? Quantas vezes você já veio? Não, eu moro aqui há 29 anos. Há 29 anos ela mora lá. Ela perdeu a conta de quantas vezes ela levou alguém naquele teatro. Mas nunca entrou para assistir nenhum espetáculo. Por quê? Porque não se interessa pelas coisas de Deus. A palavra está ali, sendo anunciada através da arte, da música, da dança, da coreografia, do cenário, da tecnologia. Coisas surreais acontecem naquele teatro, é algo grandioso, de alto nível. Mas ela não se interessou. Por quê? Porque fala da Bíblia. Essa pessoa é indesculpável. A palavra estava ali, mas ela preferiu dar as costas. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Essa é a semente que cai à beira do caminho e logo é arrebatada do coração. A próxima semente que Jesus fala é em terreno pedregoso. Aqueles que ouvem, recebem com alegria, mas não têm raiz. Não tem raiz. Gente, o que dá robustez para uma planta é a raiz. Nós somos comparados, o justo é comparado ao cedro do Líbano. O salmista compara o justo, o filho de Deus, ao cedro do Líbano. O cedro do Líbano, gente, é uma árvore majestosa. Ela chega a 40 metros de altura, 14 metros de diâmetro. E ela, tão interessante, é uma árvore de terreno pedregoso. Mas o cedro do Líbano tem uma diferença que não a identifica com o que Jesus descreveu aqui. Quanto mais rocha tem o terreno, mais a raiz procura fortalecimento e água. Então, o cedro do Líbano, enquanto ele cresce para fora da terra, 2 centímetros, 5 centímetros, eu sempre erro esse número, o João está me dando a cola ali. Enquanto ele
sai da terra 5 centímetros. 5 centímetros é isso aqui, gente. Quando ele brota na terra e sai da terra 5 centímetros, ele cresceu 1,5 metro para dentro. 1,5 metro. E é por isso que ele alcança 40 metros de altura. E é por isso que tudo no cedro do Líbano se aproveita. A resina se aproveita, a madeira se aproveita, a folha se aproveita. Tudo. É dessa madeira que o primeiro templo foi construído. De cedro do Líbano. É uma madeira nobre. É uma madeira que dá numa região específica. Mas qual é a diferença do cedro do Líbano, desse texto que está aqui sugerido por Jesus? É que esse tem raiz. Não se importa com a aparência. Primeiro vai buscar fundamento. Fundamento. Mas ao contrário disso, é o que Jesus está descrevendo aqui. Aqueles que logo brotam. Logo brotou. Porque não tem raiz. A terra era rasa, o terreno pedregoso, ficou por ali mesmo, pela superfície. Ficou naquela terrinha rasa. Não foi procurando brechas entre as rochas para se fortalecer e para se amarrar nessas rochas. Não. Foi efêmero. Veio, caiu a semente, recebeu com alegria, vem para a igreja, começa a trabalhar, começa a servir. Ah, Deus é maravilhoso, meu casamento melhorou, meus filhos, está todo mundo na igreja. Agora eu estou cantando na igreja, olha que maravilha. Mas daqui a pouco vem um problema. Daqui a pouco vem uma situação difícil. Vem um diagnóstico difícil. Um filho sai da igreja. O casamento fica abalado. Perde o emprego. As circunstâncias começam a ser contrárias. E aí o que faz? Ah, deixa para lá. Se Deus não me ama nada, não. Gente, que Bíblia que fala que crente não ia ter problema? Que Bíblia que fala que o nascido de novo não ia ter aflição? Para que Jesus então falaria, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo? Para que Jesus ia precisar de falar isso? Se ele tinha um caminho de glitter para a gente percorrer. Caminho da purpurina. Caminho da felicidade. Tem um tanto de gente que foi revoltado com Deus com o resultado da eleição. Por quê? Porque nós pedimos e Deus não ouviu. Não, Deus ouviu, só falou não. Deus é santo e poderoso, Ele fala o que Ele quer falar. E a gente está tão apegado às coisas desse mundo que Ele precisa de nos desapegar. Ele nos ama quando Ele nos fala não, não. E eu já vou falar disso mais na frente. Mas o que eu quero dizer aqui, terminar nessa questão, é que nós estamos vivendo um evangelho fake, um evangelho de mentira. Se Jesus morreu, se Deus moeu o próprio filho dele para que você tenha vida, o que te faz pensar que ele não vai te moer também para gerar vida na vida de outras pessoas? Não vai te esmagar até sair óleo da sua vida? O que te faz pensar que você vai viver no fantástico mundo de Bob? Quem te propõe prazer aqui é Satanás. Que evangelho é esse? Primeira luta a gente Quando nós entendemos quem Jesus Cristo é, a obra da cruz, a gente sabe que nem a nossa dor vai ficar desperdiçada, nem a nossa dificuldade vai ficar infrutífera. A gente sai do outro lado moído, quebrado, mas mais crente, mais amoroso, mais quebrantado, mais cheio de Deus. Todos os discípulos morreram assassinados, exceto João que foi exilado, depois voltou para o litoral para morrer. Foi torturado, todos eles foram torturados, mortos. Aí você pensa que Deus vai te poupar nesse nosso evangelhozinho ocidental, cheio de ego? Enquanto tem homens e mulheres transbordando o amor de Deus para os seus torturadores no Oriente Médio. O Senhor precisa de nivelar essa igreja antes de vir buscar a gente. Porque as pernas às vezes estão mirradas em cima de um tronco robusto. É um corpo disforme. E o Senhor tem que nos amadurecer, nos tirar desse fantástico mundo de Bob, esse evangelho falso, que promete só sucesso, dinheiro, bênção, felicidade. Gente, nós vamos ter isso tudo, plenamente em Cristo. Aqui, nós já vivemos na antecipação do que aguardamos.
Então aqui nós já entendemos que temos que viver em justiça. Aqui nós já podemos desfrutar a paz. Aqui nós já podemos desfrutar a alegria que não depende das circunstâncias. A alegria do Senhor, que é a nossa força. Aqui nós já podemos viver com uma antecipação, porque o reino de Deus já está sobre nós. O governo de Cristo já está sobre nós. Então nós podemos viver uma vida abundante, aqui, agora. Mas nessa vida abundante, também seremos moídos, também seremos perseguidos, também seremos incompreendidos, também seremos mal falados. Também. Por quê? Porque Deus não vai... A igreja do primeiro século, vamos moer ela para as outras viver a vida louca. Às vezes você está passando um problema e está pensando que você se vitimizando. É isso que Satanás quer, que você fique se vitimizando. Oh, vida, oh, céus, Deus esqueceu de mim. Deus não esqueceu de você não, querido. Ele moeu o seu próprio filho para você ter vida. Então, que em nome de Jesus, você não seja essa terra. Essa semente foi derramada em você. Que você não seja o solo pedregoso. A próxima, caiu no meio dos espinhos. E Jesus disse que os espinhos são os cuidados e distrações desse mundo. As riquezas, as facilidades. Olha aqui, gente, está na Bíblia. Está na Bíblia. Por que a gente está vivendo alienado? Porque a gente não lê a Bíblia. A gente não lê a Bíblia, não escuta a Bíblia. Hoje tem tanto recurso. Você não quer ler? Põe no coisa do carro. Vai enchendo a sua cabeça da palavra de Deus. Que na hora que precisar, esses nutrientes aí vão produzir vida em você. Vão reagir aos anticorpos do pecado que tenta te alcançar. Come a Bíblia. Escuta a Bíblia. Estuda a Bíblia. Não, eu quero que o apóstolo Fábio estuda para mim, me fala tudo mastigadinho. Você pede para alguém mastigar a sua comida, e pôr na sua boca? Então por que a gente faz isso com a palavra? Por que a gente quer terceirizar? Por que a gente quer arrumar outros sumos sacerdotes? Só tem um mediador, gente. Não sou eu, não é o apóstolo Fábio, não é a Lígia, não é a pastora Tânia Tereza, não é a Isa. É o sumo sacerdote, é Jesus Cristo. E o caminho até Deus é só Ele. E aquele que está em Cristo é nova criatura. Se não, é só um frequentador de igreja. Que acaba se tornando idólatra de homens. E construindo altares para homens. Que Deus tenha misericórdia de nós, gente. Jesus está nos alertando. Jesus está nos alertando. Alertando aquele povo que estava lá na praia. Alertando os seus discípulos. E no século 21 ele está nos alertando com essa mesma palavra. No meio dos espinhos, os cuidados, as distrações sufocam e a semente fica infrutífera. Tem gente que vem para isso, para só receber o sim de Deus. O Deus da minha prosperidade. E a minha prosperidade é para mim. Não é para mais ninguém. Ô, gente, tudo que Deus coloca na minha mão, me confia, pelo trabalho, pela generosidade, pela bondade e misericórdia dele, é para ser compartilhado. Se o meu carro só serve para abençoar a minha família, tem alguma coisa errada. Se a minha casa só serve para ostentar para os outros, mostrar como é que eu venci na vida, tem alguma coisa errada. Se eu tenho 100 pares de sapato, enquanto a minha irmã está com o esposo desempregado, e ela também está desempregada, com filhos pequenos, há 2 anos, e você tem 100 pares de sapato enquanto ela está de chinela havaiana na igreja, tem alguma coisa errada. Lá na igreja primitiva, eles tinham tudo em comum, ou seja, peraí, está faltando para o fulano? Ele é meu irmão. Então, peraí, deixa eu compartilhar com ele. Deus tem me dado tanto. Tem tantos Ananias e Safiras no nosso dia. A gente quer vir dar o dízimo, dar a oferta, mostrar como é que a gente é generoso, mas a gente sempre retém alguma coisa para nós. Deus nos chamou para sermos generosos, para compartilharmos o que recebemos. Mas quantas vezes nós temos a mentalidade de Ananias e Safira? A gente parece generoso, mas Deus sonda os corações. Nós não somos generosos, coisíssima nenhuma. A gente sempre retém uma parte do que temos, retemos uma parte, queremos glória para o nosso próprio nome. Sabe a motivação do coração de Ananias e Safira? Eles queriam notoriedade, porque eles tinham visto Barnabé fazer a mesma coisa. Opa! Eles devem ter ouvido os comentários, né? Você viu o que Barnabé fez? Filho da consolação, né? Consolador, encorajador. Era seu nome Barnabé natural de Chipre. Quem sabe foi lá que nasceu a canção.
Né? As pessoas, imagina, nossa, que generosidade de Barnabé, né? Compartilhou o preço do campo. E agora aí, ó, fulano, fulano e fulano resolveu o problema deles. Vale lembrar, gente, que era um tempo de fome e escassez extrema. Israel estava debaixo do Império Romano. O povo era explorado, pagava altíssimos impostos. Então, o que eles fizeram? Todos eles abusados, eles se uniram. E um defendia as costas dos outros. E um ajudava o outro. O que tinha mais ajudava quem tinha menos. E assim Deus ia abençoando todos eles. Talvez Deus vá permitir que alguma coisa assim aconteça conosco. Resta saber se a gente vai se unir, vai prover, ou se a gente vai querer acumular e construir um abrigo antinuclear para proteger a nós e a nossa família e que o resto se lasque lá fora. Você já deve conhecer um crente conspiracionista. Ele quer construir um bunker, juntar dinheiro, juntar comida e não contar para ninguém. O espírito da igreja primitiva era outro. Tudo que temos é para todos nós. Mas o que acontece? Quando nós não cumprimos, nós não entramos no veio daquilo que Deus tem para fazer, para nos levar à frutificação, os espinhos, os cuidados. A gente se preocupa com o que a gente vai comer, com o que a gente vai vestir, onde a gente vai morar. Mas não de uma maneira saudável. Não de uma maneira legítima. A gente coloca isso em primeiro lugar. Antes de buscar um relacionamento com Deus, a gente prioriza o trabalho. Não, Helena, trabalho de onde eu tiro o pão. Tá, ok. Mas quem te dá força para trabalhar, para você buscar o pão? Quem te dá inteligência? E outra, tem gente que faz isso com a igreja. Você trabalha na igreja, você serve na igreja, mas você não tem um relacionamento com Deus. Eu não estou falando de servir na igreja, não, gente. Eu estou falando de relacionamento com Deus. De estar em Cristo, de se relacionar com Deus. De se interessar com o que Ele quer que você faça. Onde e como Ele quer que você frutifique. Identificando as sementes que Ele te confiou, aquilo que Ele colocou nas suas mãos. Para que você possa, primeiro, viver isso. Porque quando a gente fala de fruto, a gente fala do fruto do Espírito. Primeiro, então, eu vou viver em amor, em alegria, em paz, em benignidade, em mansidão, em domínio próprio. E é impossível você estar frutificando o fruto do Espírito e isso não transbordar na vida de pessoas. É impossível. Amor é sobre o outro. Alegria tem a ver com os nossos relacionamentos. Paz tem a ver com os nossos relacionamentos. Todo o fruto do Espírito está conectado à nossa vivência com outro ser humano. E hoje a gente vê uma geração depressiva, mimada, adoentada mentalmente, adoentada emocionalmente, adoentada espiritualmente, mas ainda prioriza as coisas dessa terra. Caixão não tem gaveta. Nada que você tenha, você vai levar com você. Nada. Nem a roupa que você vai vestir, você vai escolher. A não ser que você seja muito mais pirado do que eu imaginei. Eu não conheço ninguém que falou assim, ó, quando eu morrer, me enterra com essa roupa. Mas tem gente que faz. Eu nunca vi, mas eu já ouvi falar que tem gente que faz. Excesso de cuidado com as coisas dessa vida. É as coisas dessa vida que ocupam o seu afeto, suas atenções, seus maiores interesses. A gente está vivendo no tempo da superficialidade das redes sociais. Você tem que vender uma imagem de que você deu certo na vida. Porque senão você fica para trás. Você tem agenda. Então você quer mostrar para as pessoas que você tem agenda. Não para as pessoas que querem saber onde você vai estar para ir lá. Não. Você tem que mostrar que você está funcionando, que Deus está te usando. Cuidados dessa vida. Espinho. Espinho que sufoca o seu verdadeiro relacionamento com Deus. Aquele que vai te manter de pé no dia que todos te abandonarem. Ô, gente, a gente morre. E quem vai sofrer mesmo, quem vai sofrer com a minha morte, quem vai sentir a minha ausência, quem vai ter que achar força para desfazer das minhas coisas, são umas 10 pessoas. Eu tenho 1.700.000 seguidores. Eles vão lamentar uma semana. Que pena. Depois nem se vão lembrar que existiu Helena Tanuri. Essa é a vida.
Então o que eu faço não é pela minha notoriedade, não. O que eu faço é para que a palavra de Deus seja anunciada. E que o meu nome morra com o meu corpo. E que o de Cristo permaneça em tudo. Mas ainda assim, a gente tenta impressionar. A gente gosta de impressionar. E a gente usa as nossas roupas, os nossos carros, os bairros onde a gente mora. E até o nosso chamado para impressionar pessoas. Que Deus tenha compaixão da nossa vida. Que Deus tenha misericórdia da minha vida, Senhor. Começa por mim, Senhor. Eu sou a primeira. Tem misericórdia da minha vida. Porque eu não quero usar o que eu faço para trazer autoridade ao meu nome, Senhor, mas ao teu. Nós estamos usando o nome de Deus para nos autopromovermos. Que Deus tenha compaixão de nós. Que o nosso trabalho seja a maneira mais simples, mais honesta e mais sincera de correspondermos ao amor sem limites que foi derramado por nós na cruz do Calvário. Que não nos tranquemos no egoísmo, mas que não usemos o nome de Deus para trazer vantagem para nós mesmos. Os cuidados e distrações sufocam a semente. E quando você vê, você é um apóstata dentro da igreja. Sabe o que é o apóstata? É aquele que perde a capacidade de se arrepender. E a gente às vezes entende esse veio apenas pelo lado do pecado. A pessoa ficou tão cauterizada pelo pecado que entra naquele texto em que Deus entrega a pessoa ao seu próprio governo. E ele só vai afundando, afundando, afundando. Deus tira a mão. Fala, tá, você quer? Então tá, vai. E a pessoa perde a capacidade de se arrepender. Ela vai viver o pecado porque ela quer viver o pecado. Ela não está nem aí para Deus. Essa é uma face da apostasia. A outra face da apostasia é quando a pessoa está dentro da igreja, mas ela está distante de Deus. E ela perde a capacidade de se arrepender. Por quê? Porque ela acha que ela está certa. Os fariseus. O rei de toda a terra, segundo as profecias, estava diante dos fariseus que conhecia cada linha da palavra profética. Cada vírgula da palavra profética os fariseus conheciam. E o ungido de Deus estava ali, cumprindo cada linha das profecias. E eles não reconheceram por quê? Porque acharam que eles estavam certos. Que o padrão deles era o correto. Que a espiritualidade saudável era aquela que eles tinham. E eles se achavam tanto que eles se erguiam diante de Deus e falavam, eu dou a esmola e o dízimo. Enquanto o outro estava batendo no peito, falando, ser propício a mim, pecador. Como nós somos parecidos com os fariseus, gente, tantas vezes. Gente, tudo que eu estou falando para vocês aqui, eu estou me incluindo, tá? Eu estou numa altura diferente, só para a questão de vocês me enxergarem. Porque nós estamos tudo no mesmo nível. O Senhor está nos chamando para o arrependimento e para abandonar os cuidados dessa vida, inclusive os cuidados religiosos. A gente se acha, porque a gente é muito espiritual, jejua, ora, e a gente acha que estamos certos. E somos apóstatas. Perdemos a capacidade de arrependimento. E quando a gente perde a capacidade de se arrepender, de perceber nossos próprios pecados, gente, nós estamos lascados. É igual quem tem mau hálito. Todo mundo sabe. Só a pessoa que não. E finalmente, Jesus fala, a semente que caiu em boa terra. Em boa terra. Tem uma boa terra. Tem aquele que escuta, recebe com alegria e quer receber mais, e quer entender mais, e quer estudar mais, e quer participar mais. E uma vez entendendo, ele quer corresponder. Meu Deus, como o Senhor me amou assim, Senhor. O que o Senhor viu em mim, Senhor? E aí a gente começa a amar, fazendo. Deixando que o Espírito com o qual nós fomos selados forme Cristo em nós. E aí quando você pensa que não, você que era
impetuoso, gostava de acertar as coisas no murro, você percebe que essa vontade se foi, se apartou de você. Você não quer mais brigar. Você quer paz. Você quer pacificar. Porque a mansidão de Cristo começou a te tomar, a ganhar espaço dentro de você. E você começou a frutificar. Amor, alegria, paz, benignidade. Sabe o que é benignidade, gente? Gentileza, bondade, domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. Você começa a parecer com Jesus. E não é algo feito pelo esforço. Não é algo produzido pela religião. É algo que acontece pela aproximação. Você começa a ser íntimo. Você começa a querer Jesus mais do que suas bênçãos. Jesus mais do que respostas. Jesus, você quer mais de Jesus do que qualquer outra coisa. Você começa a sentir saudade de estar com Ele. Você começa a querer procurar um lugar onde você pode se soltar e orar em voz alta sem perturbar ninguém. É isso que é primeiro amor. Saudade. Vontade de ficar junto. Quando a gente se apaixona, a gente quer ficar junto. Qualquer oportunidade a gente liga, manda mensagem. Qualquer oportunidade. Vamos comer junto, vamos almoçar junto, vamos jantar junto. Entre um homem e uma mulher, quando isso acontece, chega até naquele ponto. Como é que você descobriu que você queria casar? O dia que você não suportava mais dizer tchau. Eu não quero mais que você vá para a sua casa e eu fique na minha. Eu não quero mais te dizer tchau. Eu quero que a gente durma na mesma cama, more na mesma casa. É ou não é, gente? Com o Senhor não é diferente. Não deveria ser, já que Ele é o noivo. E a sua vinda será o casamento. Tem muita gente que fala, ora vem, Senhor Jesus, para te livrar da bagaça. Não é porque está com saudade do noivo. Nem namora o noivo. Vai sentir saudade de estar com ele? Não é saudade do noivo. Jesus vai voltar na hora que a noiva, o Espírito e a noiva, vem, 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 eu te quero. Eu te quero. Eu quero você, Jesus. Eu não aguento mais ficar separada de você. E não só para a gente se livrar de um mundo deturpado. Porque aquele que está cheio de Deus, gente, o pau pode estar quebrando em volta. Vai andar em paz no meio do caos. Vai dar segurança e proteção no meio do caos. Vai morrer? Vai morrer. Igual os coptas. Você já viu alguma degola dos coptas? Não tem desespero neles, não. Eles estão sendo degolados por amor a Cristo. Mas eles não ficam suplicantes pela vida. Eles anseiam, como o apóstolo Paulo, ver a face de Cristo. Por que isso? Porque eles se relacionam. Eles conhecem um Cristo que a gente ainda não conhece. Talvez, se a gente for ver como nação, como sociedade, nós estejamos hoje mais inseridos nessa terceira opção. As sementes estão sendo sufocadas pelos cuidados dessa terra. Por isso que quando alguém não teve o resultado da eleição que esperou, pensou, acabou. Acabou. Acabou a esperança. Deus não nos ouviu. Teve gente que largou a igreja. Por causa de política. Por causa de política. Por causa de um sistema humano. Ô, gente, ficar triste, ficar decepcionado, ficar preocupado, é até aceitável, nós somos humanos. Mas desistir da fé? Sair da presença de Deus? Porque as coisas não saíram do jeito que você pediu ou desejou? Às vezes, quando as coisas dão errado, é para que dê certo. É para que realmente as nossas raízes sejam testadas. Terreno pedregoso,
boa oportunidade para te tornar um ótimo cedro do Líbano. Forte, resistente, resiliente e dando robustez e madeira e resina e flor e folha e fruto e tudo que uma árvore frondosa pode fazer. É isso que o Senhor quer fazer de nós. Que Ele seja a sua rocha. Feche os seus olhos. E eu queria que você fizesse uma análise sincera. Quando Deus me deu essa palavra, eu falei, Deus, me fala. Que terra eu sou? Que terra eu sou? Imediatamente eu soube que eu não era à beira do caminho. Porque eu entendi, pela misericórdia de Deus, Ele abriu o meu entendimento. E eu quis mais, eu quis entender mais, eu quis buscar mais. Então, aliviada, eu pensei, eu não sou mais. Eu não sou a semente que está à beira do caminho. O diabo não arrebatou a sua palavra do meu coração, Senhor. Glória a Deus. Mas quando eu analisei a segunda, eu falei, pela sua misericórdia, o Senhor tem me sustentado. Eu já passei por muitas situações ruins. Mas quanto mais situações ruins eu passo, mais eu penso, Senhor, se eu me apartar do Senhor, eu vou me apartar da única possibilidade de cura, de esperança e de livramento. Embora eu reconheça que seja pela misericórdia de Deus, que Ele tem me dado graça no meio das lutas, eu peço a Ele, Senhor, eu não quero ser forte, mas eu quero permanecer fiel. Eu posso chorar, eu posso lamentar, eu posso não entender, mas eu quero permanecer aos seus pés. Não me deixa me apartar não, Senhor. Me mantenha aqui. Mas eu confesso a vocês que quando eu cheguei na terceira terra, eu tremi. Porque muitas vezes eu vejo os cuidados dessa terra sufocando a semente do Evangelho em mim. Muitas vezes eu me pego preocupada com quem eu não tenho que me preocupar. Muitas vezes eu me pego priorizando outras coisas ao Senhor. Eu me pego investindo mais tempo naquilo que não é pão. Eu estou confessando e rasgando meu coração diante de vocês. E essa mensagem me atingiu em cheio. E eu disse, eu não quero, Senhor, ter um coração espinhoso. Eu não quero que as preocupações dessa terra, as vaidades desse mundo, sufoquem a tua palavra. Eu quero o Senhor. Eu quero o Senhor. Eu quero o Senhor mais do que as suas bênçãos. Eu quero o Senhor mais do que o reconhecimento das pessoas e o respeito das pessoas. Eu quero o Senhor. Mais do que morar numa casa bonita, ou ter um carro, ou ter um status, ou fazer viagens internacionais. Eu quero mais, Senhor. Essas coisas são passageiras, eu quero o eterno. E eu quero que o Senhor me leve a essa terra frutífera, a ser uma terra frutífera. Oh, Espírito de Deus, gera em mim, Senhor, a alegria que não depende das circunstâncias. Gera em mim, Senhor, o amor para aquele que me odeia, para aquele que me é dificultoso amar. Me enche do teu amor, me mergulha no teu amor, me batiza no teu amor, Espírito de Deus. Adoço meu coração para que a benignidade se mostre, Senhor, nas minhas palavras, quando eu lido com pessoas com as quais eu não tenho nenhum interesse. Aquelas que não podem me promover, aquelas que não podem me pagar, aquelas que não podem fazer nada por mim. Me leva a produzir esses frutos, Senhor. Produz em mim esses frutos, gera em mim. Até que o fruto que o Senhor gerar em mim produza a 30, 60, 100 por um na vida de outras pessoas. Que os meus dons sejam disponibilizados para servir outras pessoas.
Que a sua vida em mim inspire outras pessoas. Que a sua misericórdia expressa em mim. Abrace as pessoas que necessitam ser abraçadas. Que o Senhor seja tudo em mim. Nós precisamos, nesses dias que vivemos, de frutificar. Mas não há como frutificar daqui para fora. Toda frutificação começa no estado do nosso coração. Primeiro floresce em nós. Primeiro nos modifica. Nos transforma. Nos liberta. Primeiro a terra do nosso coração é provada. E aí então, Cristo em vós, a esperança da glória. O Senhor em você. O Senhor te curando, o Senhor te orientando, o Senhor te confrontando, o Senhor te consolando. E você em Cristo, bebendo dele, comendo dele. A multidão queria pão e peixe. Mas Jesus disse, eu sou o pão. Coma de mim. Para aquela mulher à beira do poço, ele disse, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Que em nome de Jesus, meus irmãos, essa verdade tão contundente que Jesus contou para os seus discípulos, que a nós nos chegou desvendada através da palavra de Deus, que ela nos leve nessa tarde, nessa noite, a fazer uma análise honesta de que tipo de terra é o nosso coração. E se nós estamos prontos para frutificar e multiplicar. Que Deus abençoe cada um de vocês.